Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver o relatório gerencial de abril de 2022 do fundo XP Logística, fundo imobiliário, o XPLG11, então fica ligado até o final do vídeo para mais informações. E bom, vamos dar uma olhada aqui no relatório do fundo, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você assinar o canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que pode ter interesse sobre esse assunto e vamos lá para as informações sobre o fundo. Aqui o objetivo do fundo, então o XP Logística Fundo Imobiliário tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. Esse fundo teve início lá em 2018, ele tem um código XPLG11, tive um patrimônio líquido aqui de 3 bilhões de reais, é um dos maiores fundos da nossa indústria, até um fundo gigante. São 280 mil cotistas. Avisa aí para mim, deixa nos comentários se você é um cotista desse fundo, se você gosta dele ou não. Gerido pela XP Vista Asset Management, o administrador é a Vortex, e a taxa de administração, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, a taxa de administração que a gente tem no fundo é de 0,95% a 0,75% ao ano, e a taxa de performance 20% do que exceder o benchmark a gente pode ver aqui é o IPCA mais 6% ao ano. Aqui o comentário do gestor, então no mês de abril eles declararam a distribuição de 66 centavos por cota para os detentores de cotas com ticker XPLG11 em 29/4/22. Isso dá um dividend yield anualizado de 8% em relação ao valor de mercado, tá, da cota no fechamento do mês, então 97,95, tá? Então se você pegar esses 66 centavos, dividir por 97,95, você vai ter esse dividend yield anualizado aqui de 8% no ano, claro, porque é anualizado. Então, o pagamento é dia 13/5/2022 e a gestora está com uma estratégia de uniformizar a distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de caixa do semestre. Com relação ao volume de negociação das cotas do fundo, foi de 71 milhões de reais, que é uma média de 3,8 milhões de reais por dia. A gestora, em conjunto com players renomados de mercado, segue na prospecção de potenciais locatários para as áreas vagas e, por fim, no mês de abril, a vacância física aqui se manteve no nível de 8,8% da ABL total do fundo. Esse é sempre um ponto de atenção, porque se tem muito percentual de vacância, é porque esse fundo não está com os imóveis sendo alugados. Se não está alugando, não entra dinheiro, tá? Mas aqui pode ser que esteja dentro de uma porcentagem tranquila. Bom, aqui o fluxo financeiro do fundo, então as receitas de 18 milhões, quase 19 milhões de reais em abril de 2022, a receita de locação 17 milhões de reais, mais 1,5 milhão aqui de rendimentos de fundos imobiliários, LCI renda fixa 230 mil reais, 2 milhões de reais de despesas, todas elas operacionais aqui, 2 milhões 206 mil reais, resultado de 16 milhões 700 mil reais, distribuídos aqui 17 milhões 800, 66 centavos por cota. Quando a gente vê aqui em 2022, 75 milhões de reais de resultado e 71 milhões de reais distribuídos, a gente vê uma diferença aqui de quase 4 milhões, pouco mais, né, de verdade, de 4 milhões, sobrando aqui, tá? Então, provavelmente isso aqui vai ser distribuído até o final do semestre. Então, aqui a gente pode observar a composição do resultado financeiro, a gente vê que teve uma queda aqui, né, de janeiro agora para abril, teve uma queda no resultado aqui do fundo, tá? Então, saiu lá de 74 centavos para 62 centavos, uma queda grande até de 12 centavos. E aqui a gente vê 76 centavos, 73 centavos, 72 centavos e 63 centavos de receita de locação. Então, abaixou um pouco essa receita de locação, apesar do resultado distribuído ter sido mantido aqui em 66 centavos. Então, a gente vê que esse resultado de 62 centavos aqui é basicamente quase ali voltando ao que era em setembro de 2021 do fundo, tá? Com relação aqui ao valor da cota e volume médio diário de negociação, volume médio diário de negociação está tranquilo, sempre se mantém alto, então esse é um ponto tranquilo desse fundo aqui. O que a gente tem que levar em consideração aqui foi essa queda grande no valor da cota do fundo. Claro, a gente teve aquele problema lá em março de 2020, que foi esse pico negativo aqui, que o fundo até alcançou um valor de mercado abaixo do valor patrimonial, só que depois disso o fundo conseguiu subir um pouquinho aqui, mas novamente aqui em agosto mais ou menos de 2021 ele ficou abaixo
do valor patrimonial, tá? Então, a cota de mercado está sendo negociada com desconto com relação ao valor patrimonial do fundo. Fundos de logística acabaram sofrendo um pouco menos com essa crise aí, então é por isso que a gente vê esse fundo aqui até se manteve acima do seu valor patrimonial em bolsa, mas não conseguiu manter o fôlego com essa subida da Selic aí. Aqui a rentabilidade do fundo, patrimônio líquido de 3 bilhões de reais, então o valor da cota, né, patrimonial aqui em R$ 113, o valor de mercado da cota em R$ 97, o ganho de capital bruto no mês aqui de abril foi de 0,91%, a TIR bruta, então é a taxa interna de retorno bruta anualizada em 12,67%, o retorno total bruto 0,9% e o IFIX teve aqui 1,19% de variação positiva em abril de 2022, então a diferença para o IFIX para o fundo é de menos 0,29 para o fundo, tá? Então o fundo acabou perdendo um pouco aqui do IFIX. Aqui mais um comparativo, a gente compara o valor de mercado da cota, que é essa linha azul mais clara aqui, que está em R$ 97, saiu lá dos R$ 100 quando esse fundo iniciou suas negociações. O valor de mercado da cota mais rendimentos está um pouquinho abaixo aqui em 125,46, está um pouquinho abaixo do IFIX, e o IFIX está em 127,19. Investimento por classe de ativo, então, em aplicações financeiras 2%, cotas de outros fundos imobiliários 7% e diretamente em imóveis 91%, tipologia dos contratos, típico 49% e atípico 51%. Aqui é interessante porque ele tem uma mescla tanto das vantagens quanto as desvantagens de cada uma dessas modalidades. Então, o típico tem algumas vantagens, o atípico tem outras. Ele consegue pegar o melhor e o pior, digamos assim, dos dois mundos. Para mim, é interessante esse tipo de tipologia, tá? Mas aí você tem que ver para sua carteira se cabe, se faz sentido com a sua estratégia de investimento. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. E lembrando também, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, comenta aí, ajuda a trocar essa ideia aí enquanto investidor, pequeno investidor aqui, de pequeno investidor para pequeno investidor. Aqui os locatários do fundo, então, Via Varejo 14%, Cislog São Paulo 11%, Prêmio, né, Leroy 10%, Grupo Pão de Açúcar 8%, assim como a Renner, B2W 7%, Mobile 6% e outros 37% da receita imobiliária do fundo. Aqui quase 50% é comércio varejista, tá, o setor de atuação dos locatários, por percentual da receita imobiliária, 17% especulativo, 10% material de construção, 6% material e comércio e distribuição de alimentos, 4% logística e 16% outros, e a gente continua aqui no nosso relatório a correção dos contratos por percentual da receita imobiliária, então IPC FIP 3%, IPCA e IBGE 54% e GPM 43%, a atualização dos contratos também. A gente vê aqui é bem distribuída ao redor do ano, tá? Então, os maiores meses aqui, mais relevantes, são novembro, julho e maio, respectivamente 21, 17 e 13%, e a gente vê o vencimento dos contratos. Os contratos aqui vencem, quase 85% deles vence depois do ano que vem, tá? Então já é ano que vem, 2023, às vezes a gente pensa que tá longe ainda, mas tá perto até. Então, esse é um ponto de atenção, principalmente os contratos típicos. Revisional dos contratos aqui, 13% em 2023, 22, 8%. A evolução da vacância financeira, a gente vê aqui a vacância financeira está mantendo um certo patamar aqui nos 9%, mais ou menos, desde novembro de 2021, mas lá em maio de 2021 estava em 6,9%, então teve um acréscimo aqui de mais ou menos uns 2%. E a composição física consolidada, 14% Leroy, 10% Via Varejo, B2W 9%, Mobile 7%, assim como o Mercado Livre, o especulativo Cajamar e o Grupo Pão de Açúcar 6% e outros 42% da área construída. Aqui a diversificação regional, esse é um fundo bem diversificado, um fundo gigante, muito grande mesmo. Então, lá em Pernambuco tem 226 mil metros quadrados, como a gente pode ver aqui. Aí tem Minas Gerais 73 mil metros quadrados, Rio de Janeiro 139 mil metros quadrados, 431 mil metros quadrados em São Paulo, Santa Catarina 47 mil metros quadrados, Rio Grande do Sul 38 mil metros quadrados, São Paulo é o local mais relevante para esse fundo. E aqui um overview, ou um panorama geral aqui sobre
o fundo. Então, são 17 condomínios, 146 módulos ou anexos performados, 2 empreendimentos em construção, quase 1 milhão de metros quadrados aqui de área bruta locável, de área construída, né? Número de locatários é 42, não tem nenhuma inadimplência, então ninguém está devendo, não precisa mandar o seu barriga lá para cobrar ninguém, tá? A vacância física em 8,8% e a vacância financeira em 2,3%. Essa vacância física tem uma anotação aqui que eu vou até ler para vocês. A partir de agosto de 2021, não foi considerada a ABL dos imóveis em construção no numerador e denominador desse indicador. Aqui a vacância não está levando em consideração os imóveis em construção, até faz sentido, eu acho, porque, enfim, se eles estão em construção, não tem como você alugar esses imóveis, né? Então, de qualquer forma, é interessante a gente prestar atenção nesse tipo de ponto. Aqui eu vou passar um geralzão aqui sobre os imóveis performados, né, construídos aqui do fundo. Então, Cone Multimodal, Especulativo Cajamar, o centro de distribuição da Leroy Merlin, da B2W, Mercado Livre, Cislog Galeão, centro de distribuição da Renner, da Via Varejo, Santana Business Park, centro de distribuição Dia, Americana, aqui o WTTP 2, em Barueri, centro de distribuição da Panasonic, da Unilever e do Dia também em Ribeirão Preto. Aqui os ativos imobiliários em construção, tá? Então, um especulativo de extrema. A gente tem aqui 77 mil metros quadrados e o término está previsto aí para o quarto trimestre desse ano. A gente pode ver algumas fotos aqui do empreendimento, tá? Então, a execução de obras aqui, pode dar uma olhada na execução de obras. E as obras de expansão do Cajamar aqui da Leroy, 21 mil metros quadrados, tá? Elas estão em andamento também, previsto aí para o quarto trimestre de 2022. Nesse caso aqui, a locatária, a Leroy, ela exerceu esse direito de expansão previsto em contrato de locação. Aqui algumas imagens do empreendimento, da execução da obra, e aqui o detalhamento dos contratos de locação. Eu não vou entrar em tantos detalhes, são muitos imóveis que esse fundo tem, ele é bem diversificado, é interessante você dar uma lida com mais calma aqui, caso você tenha interesse em investir nesse fundo imobiliário, mas a gente vê aqui, ele não é tão concentrado, tá? Tem alguns imóveis específicos que têm uma concentração um pouco maior, como, por exemplo, esse da Leroy Merlin Cajamar, é 11% da ABL do fundo, tá? Então, é o único aqui, pelo menos na região sudeste, como a gente pode ver acima dos 10%. Os demais todos estão abaixo de 10% da ABL do fundo. Lá em Pernambuco, não tem nenhum acima de 10% do fundo, e na região sul também, não tem nenhum imóvel acima de 10% na região sul. E uma coisa relevante aqui, que o XPlog detém 100% das cotas do NE Logistic Fundo Imobiliário, que possui contas a pagar, ou seja, está alavancado, o fundo está alavancado, tem um contas a pagar aqui desse centro de distribuição da Unilever, são 52 milhões de reais de saldo devedor, em 15 anos ele vai ter que pagar, a aquisição foi em dezembro de 2019, indexador CDI mais 1,75%, isso é um ponto de atenção, porque o CDI tem aumentado drasticamente aí nos últimos meses de forma rápida, então o fundo vai acabar pagando um pouco mais aí dessa dívida. O vencimento é em dezembro de 2034 e a periodicidade do pagamento é mensal. Esse foi o vídeo de hoje sobre o XPlog. Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão que você queira fazer, é só comentar aqui embaixo nos comentários. Considere assinar o canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar um botão aqui para você fazer isso nessa tela final. E também uma playlist com os fundos imobiliários que a gente já conversou aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!